você puder abrir comigo a sua Bíblia, eu tenho uma palavra. Então assim, o Espírito Santo deu ao meu coração e eu vou segui-lo. Na verdade, eu preciso segui-lo. Não posso fugir a ele. Está no livro de Neemias. Tivemos uma noite maravilhosa, canções tão inspiradoras. E o Espírito Santo levou-me a uma frase nesse texto. Eu quero convidar você para ler Neemias capítulo 2 e o verso 20. É uma resposta de Neemias a algumas pessoas. Eu vou lê-lo a você. Diz assim, se você estiver aí na sua casa, pode abrir. Diz assim, Neemias 2, 20. Respondi-lhes, o Deus do céu é quem nos fará prosperar. Nós, seus servos, nos levantaremos e reedificaremos. Mas vós não tendes parte, nem direito, nem lembrança em Jerusalém. Amém. Se você puder orar comigo, orar nunca é demais. Pai, em nome de Jesus, eu te louvo, te magnifico. Bem sei da responsabilidade de falar a tua palavra, mas eu também bem sei que tudo que posso fazer é falar. E sei, tenho a consciência de que o teu poderoso e maravilhoso Espírito Santo é que nos ensina. Então que ele nos ensine segundo o seu bem-querer. Estamos prontos a ouvir a tua voz. Assim eu te peço em nome de Jesus. Amém. Queridos, era possivelmente no ano 446 a.C., quando chegou na fortaleza de Suzã uma pessoa muito importante na vida de Neemias. Era o seu irmão Hanani, ou Anani, como alguns dizem, mas sem acento fica Hanani. E esse rapaz, ele veio de uma viagem que fora fazer no antigo Estado de Israel, mais precisamente dentro das imediações da Judéia, a saber, Jerusalém. Perceba que Hanani, depois de fazer essa viagem e andar pelos campos perdidos de Jerusalém, ele voltou e foi visitar o seu irmão, que era copeiro do rei em Suzã, rei de Babilônia, Medo-Persa, na verdade. Perceba que quando ele chega diante de Neemias, Neemias naturalmente quer saber as notícias de como está o campo, como está a cidade, como está os lugares em que eles têm a sua herança histórica e familiar. Nenhum dos dois nascera em Jerusalém. Ambos nasceram no exílio, em Babilônia. Mas agora eles têm as lembranças, porque a história era contada de pai para filho e assim sucessivamente. E todo o relato, todo o histórico, trágico acontecimento acerca de Israel e de Judá está na mente deles, está no coração deles. E aqui eu preciso rapidamente montar dois panos de fundo bem histórico e rápido, justamente porque veio dessa região de Judá trazendo não boas notícias. Embora isso não era novidade para as pessoas, mas Neemias tinha a expectativa de que houvesse um panorama diferente da cidade de Jerusalém, que é a cidade dos seus pais, a cidade que seu Deus havia escolhido como capital religiosa, por assim dizer, dos judeus. Perceba que eles já são cativos de Babilônia e depois do Império Medo-Persa já há mais de 70 anos. Eles estão agora enfrentando situações calamitosas, porque Nabucodonosor, no seu tempo, destruiu todo Israel por volta de 612 a.C. E passaram-se o tempo, e no ano 605 a.C., este sitiou Jerusalém. E durante quase 8 anos ele manteve um clausuro em Jerusalém, entre idas e vindas e guerras e tal, levando por 3 vezes várias pessoas cativos da Judéia para a Babilônia. Dentre esses foram Daniel, todos os seus 3 irmãos e outros sacerdotes, dos quais nasceram, por exemplo, Ezequiel, e assim por diante. Perceba que a história de Jerusalém era uma história construída sob o labor
de muitas guerras, muitas lutas, mas também de muita glória. É uma das cidades mais antigas do mundo, e naqueles dias, nos dias de Neemias, já fazia quase 100 anos que ela havia sido sitiada, destruída, acabada, levado ao caos. Uma situação totalmente dramática, terrível, de modo que não havia sobrado pedra sobre pedra. E toda aquela região destruída por Nabucodonosor, ainda ele permitiu que alguns judeus remanescentes voltassem e reedificassem casas para si, mas nada dera certo, porque a cidade continuara em ruínas. Cerca de 25 anos antes dessa cena aqui, foi deliberado que voltasse um grupo de trabalhadores, dentre estes, sob a liderança que mais tarde fora de Esdras, entre Josué e Zorobabel, para reconstruir o templo em Jerusalém, e assim lutaram por 22 anos na tentativa de reconstrução, e por fim reconstruíram. É nesse tempo que Ageu libera palavras proféticas contra essa tardia reconstrução. Mas agora, quando Anani vai visitar essa região, que se espera que o templo esteja reconstruído, as famílias estejam habitando na Jerusalém, que era a Jerusalém de glória, cujo todo judeu tem a ideia de que é a capital de Deus. E eles, portanto, recebem a notícia de que Jerusalém está em frangalhos. O templo, bem verdade, fora levantado, mas a cidade está destruída. Os escombros não foram tirados, os muros não foram levantados, e uma cidade sem muros era uma cidade sem proteção alguma. Na verdade, não poderia ser chamada de cidade. Na ideia deles, a edificação de um muro é que não só dava proteção, mas marcava a soberania da cidade, identificava a capacidade que ela tinha de ser uma cidade realmente, de abrigar pessoas, de se defender de exércitos, de construir sem serem roubados. E Anani traz a notícia de que a cidade de seus pais, a histórica herança profética e espiritual que Deus havia plantado em Jerusalém através de Israel, está em ruínas, está em frangalhos. Não há nada que possa alegrar o coração desses patriotas. Afinal, diz Anani que aqueles que haviam escapado ao exílio, isto é, no período em que Nabucodonosor reinava, e também Dario, o Medo e outras coisas, outros reis que se levantaram, estes não conseguiram reedificar Jerusalém. Nem tampouco reedificaram as tradições religiosas ou a ideia de cultuar a Deus. Enfim, disseram que a província toda estava em aflição e opróbrio. Aflição, sim, porque havia mestiços e também muitos árabes que moravam na região e que não permitiam que os judeus que voltassem assumissem suas terras e plantassem e tivessem sucesso ou prosperidade, até porque essa terra de fato é misteriosa e tudo que eles decidem fazer em Deus ela produz. Mas esses árabes e outros mestiços que ali estavam, remanescentes de outras nações, se apossaram das terras, fazendas, casas, e os que voltaram e os que escaparam do Egito, do exílio não conseguiam tornar-se prósperos. Apenas algumas famílias dentro da própria Jerusalém que conseguiram construir os seus palácios. Perceba que diz a Bíblia que a aflição era justamente porque esses inimigos, por assim dizer, que moravam em terra que não era deles, que vieram depois da conquista, eles oprimiam os moradores, oprimiam os judeus, sacava suas colheitas, os impedia de construir suas casas, tirava suas mulheres, e os judeus da mesma sorte se misturaram com as mulheres deles, e assim virou um povo muito misto. Perceba que não somente isso, a Bíblia diz que eles também estavam sofrendo um grande opróbrio, um sentimento de vergonha, um sentimento de fracasso. Por quê? Porque Jerusalém era conhecida como a cidade da glória, o Monte de Sião, a capital de Deus. O próprio Deus diz que escolheu aquele lugar onde os seus ouvidos e os seus olhos estariam atentos o tempo todo, enquanto que o povo estivesse com ele. Mas a história lamentável é que durante os 440 anos do templo de Salomão, foram anos, séculos de total desprendimento do divino, total abandono da fé, total
desleixo com as coisas de Deus, total desprezo com o próprio Deus. Então, por conta desse desprezo, Deus levanta a Síria, que destrói os sírios e depois destrói Israel, e levanta Nabucodonosor, que destrói os assírios, e vem e saqueia Jerusalém, destruindo por completo toda a Judéia, que voltou simplesmente mediante a palavra profética dada por Deus a Daniel, lá no seu capítulo 9, do que ele chama de 70 semanas proféticas. Perceba que essa palavra dita a Jeremias, que Israel ficaria cativo por 70 anos nas mãos de um poderoso inimigo, do qual Deus o levantaria por nome de Nabucodonosor. Esses 70 anos passaram e nasceram pessoas, e um desses que nasceram é Neemias. Mas ele traz na sua lembrança, no seu coração, internamente, as glórias que ele não viu, mas só as histórias que eram contadas pelos seus avós, pelos seus pais, pelos seus irmãos ou pelos seus tios, narravam a grandeza da glória de Deus e não mormente a glória de Israel em si, enquanto que exército, enquanto que domínio, enquanto que força, isso no reinado de Davi, no reinado de Salomão, mas a glória de Deus muito especialmente no reinado de Davi, no reinado de Salomão. Teve os avivamentos sim, nos tempos de Josafá, de Josias, de Oséias, é bem verdade, mas nada comparado aos movimentos da glória de Deus que veio sobre Jerusalém nos dias de Salomão, a ponto de todos verem a nuvem do divino descer sobre o templo. Avivamentos como nos dias de Ezequias, tudo isso eram lembranças que foram plantadas no coração daqueles homens, e que eles imaginavam outra vez a promessa do divino se cumprindo, até porque Deus nunca disse que deixaria Jerusalém desterrada para todo sempre, mas sempre disse que restauraria, que reconstruiria, que colocaria de volta. Ele usa o próprio Jeremias para dizer isso. Lá no capítulo 29 do seu livro, por exemplo, ele narra que Deus traria de volta os seus filhos a Jerusalém e reedificaria, e depois que ele reedificasse, de maneira nenhuma ele voltaria a puni-la, se eles estivessem com seu coração nele. Perceba, portanto, que agora o que eles têm é a construção de uma memória de um tempo que eles não viveram. Mas essa memória de um tempo que eles não viveram é tão viva que eles sentem dores em razão disso. Por quê? É sua herança histórica, é a casa de Deus, é o lugar onde a fé deles está firmada, é o ambiente onde tudo que eles têm de identidade histórica está lá. Então agora tudo aquilo está em ruínas, é como se a história deles estivesse em ruínas. É como se a história da família deles estivesse em aflição. E Neemias, quando ele escuta isso de Hanani, diz a Bíblia que ele ouviu isso e a sua alma estremeceu por dentro. E ele assentou-se em um canto e ali ele chorou amargamente. Diz a Bíblia que ele não apenas chorou amargamente, mas lamentou e jejuou e orou por vários dias. A expressão do coração de Neemias é exposto no versículo 4 do capítulo 1, pois ele diz: quando ouvi essas palavras, é como se o coração dele se transformasse num coração inconformado. Pois ele diz: quando eu ouvi essas palavras, assentei-me e chorei, lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Perceba que embora ele não tenha vivido naquele lugar, embora ele não tenha o histórico de seus filhos, de sua mulher, que nasceram já nas terras medo-persas, do Império Babilônico, que agora é dominado pelos persas, de maneira nenhuma ele tem esse privilégio, mas a lembrança que está dentro dele promove uma aflição intensa, que talvez a gente não consiga conceber qual era a dor do coração de Neemias, a ponto de ele se assentar em um lugar e chorar amargamente, pela aflição que os seus irmãos estavam vivendo, e pelo opróbrio que eles estavam tendo sobre si, a vergonha, a humilhação, o peso da destruição. Ele consegue trazer para dentro de si a dor de milhares de pessoas, inclusive que já morreram. Ele consegue memorizar, ou melhor, rememorizar as falas de seus pais, da glória de Jerusalém, e o que vem nele agora, nada mais é
do que dor, aflição, crise. O que Neemias está relatando é que ele enfrentou aqui um grave surto de crise em sua alma por aquilo que ele ouviu. As notícias provocaram esse sentimento de desespero dentro de Neemias. Sim, desespero. Porque o que há de fazer? E diz a Bíblia que durante todos esses dias em que ele esteve jejuando e orando, ele confessou as culpas diante de Deus, culpas inclusive não só dele. Se você olhar na sua Bíblia aí no capítulo 1 e o versículo 6, por exemplo, lá no meio do capítulo 6 ele está orando, e ele diz assim: de dia e de noite pelos filhos de Israel ele orava, e ele conta: faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que temos cometido contra ti. Também eu e a casa de meu pai pecamos. Ele assume uma responsabilidade como que sacerdotal. Ele vai diante de Deus e se humilha em um pedido de misericórdia, de arrependimento, de clamor. Só que ele não faz isso da boca para fora, irmãos. Ele faz isso de dentro da sua alma. Ele está sentindo isso de dentro da sua alma. Abra um parênteses para talvez tentar criar um paralelo com os nossos dias. E a gente percebe as pessoas até falando em jejum, em oração, em clamor, o tempo todo nas redes. Até nos movimentamos há poucos dias em um jejum coletivo, em que muitos até colocou fotos bonitas afirmando: o presidente da nação convoca a nação para um jejum de arrependimento. Não, não foi verdade. Não foi verdade. O nosso presidente apenas ouviu uma sugestão, mas ele disse: faça quem acredita. Porque o que ele estava querendo dizer? Eu ainda não acredito. Eu ainda estou no mundo real de quem não viveu a fé. Então a gente emergiu dentro de uma busca de jejum, porém, pelas manifestações pós-jejum, o que parece é que a gente não jejuou buscando a Deus, pedindo misericórdia ou clamando a Ele pelo pecado da nação, mas que a gente fez pensando em nós, entende? Pensando na nossa igreja ser aberta, pensando no nosso comércio ser aberto, pensando de alguma forma ser beneficiado. Mas o que Neemias está dizendo aqui, ele está colocando o seu coração e dizendo: não, não é comigo. Eu estou fazendo isso até por aqueles que não têm condição de confessar, que não sabem o que fizeram. Talvez seja esse o nosso problema, que a gente ainda não tem entendido o que o Espírito Santo está tentando dizer para a nação brasileira. Ei, que vocês devem clamar e jejuar assim, em rogos, em pranto, não porque uma autoridade política pediu, mas porque o seu coração se compungiu. É totalmente diferente, irmãos. O que a gente espera, o que o Espírito Santo espera de nós, é que a gente sinta as dores, então nos solidarizemos com elas. Mas como eu posso dizer que eu sinto as dores, se por saber de tão pouca coisa eu encho os carrinhos de supermercado, não esperando nem que os outros tenham? É meio estranho isso. Fecha parênteses. É apenas uma contextualizaçãozinha básica. Mas perceba que ele faz esse desespero ser esboçado em palavras diante de Deus. E agora, diante do Eterno, ele apresenta: nós estamos em crise, uma crise sem precedentes. Ele diz a Deus: está tudo destruído, não tem nada em pé, não tem muro, não tem cidade, não tem ânimo, não tem fé, não tem esperança. E ele esboça isso diante do Senhor, um coração totalmente inconformado. Talvez o que a gente poderia agregar ao nosso coração esta noite é a tentativa de construir um sentimento de inconformismo dentro de nós,
a não aceitarmos pacificamente as setas e as formas como o diabo está usando essa pandemia, a não aceitarmos pacificamente como o maligno está infiltrando-se em nossas igrejas e assumindo o controle delas. Em questão de dias, da forma como a gente está vivendo, em questão de dias, o anticristo vai estalar os dedos e a igreja vai sentar debaixo dos bancos. O diabo está medindo a nossa fé. Ele está tentando ver até onde a gente acredita em Deus de verdade. E não se engane, ele está usando todos os meios possíveis. Estamos em crise, então é hora de quê? É hora de jogar a cara no pó e pedir misericórdia a Deus e perdão pelos nossos pecados e pelos pecados de quem não pediu perdão. Por quê? Porque no meio de uma crise sofre o justo com o injusto. Assim como o sol nasce para todos, a ira cai sobre todos, o julgamento cai sobre todos, sobre o justo tanto quanto sobre o injusto. Deus preserva o justo das aflições, preserva, mas Ele passa por elas. É por isso que o salmista diz: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas as livra. Ele não está dizendo que o justo não sofrerá aflição, Ele está dizendo que muitas ele tem, e é no meio da provação, mediante a fé, que o Senhor o livra. Então é hora de a gente entender esse evangelho, não o evangelho do oba-oba, do imprensa Deus na parede, não o evangelho do xamanismo, não o evangelho da feitiçaria gospel, da macumbaria santa, não o evangelho do patuá cristão, da água ungida, do copo sei lá das quantas, mas o evangelho que nos leva a entender quando o Espírito Santo está clamando por um arrependimento global. É num tempo de crise que o Espírito Santo espera que se levante profetas. É num tempo de crise que o Espírito Santo espera que se levantem homens e mulheres de Deus, que se coloquem na brecha. Por quê? Porque nós somos chamados para provocar mudanças. A igreja não foi chamada, não foi edificada para viver como o mundo vive. Nós somos chamados e edificados para provocar mudanças, sermos diferentes. E eu não estou dizendo da vestimenta, irmão, porque se fosse assim, talvez eu tinha que estar usando um manto branco aqui, né? Ou um cabelo comprido, um dread, ficaria legal. Já está caindo tudo aqui no meio, então precisava construir em volta, pelo menos. Não é essa a ideia. Mas a que tenhamos um estilo de vida diferente, em amor, em tratamento, em cuidado, em obediência, em justiça, em amor ao próximo, em servir como ao Senhor, em andar como anda com Deus, em falar o que Deus quer que a gente fale apenas, em ter uma palavra só, é sim e não, em sermos verdadeiros e não sermos falsos, em sermos justos e não injustos, em sermos puros e não impuros, em sermos santos e não imundos. Em tempos de crise, precisa se levantar alguém que tenha coragem de dizer, confrontar e afirmar o que Deus quer. Deus quer que a igreja seja a igreja, que a igreja se posicione, assim diz o Senhor. Talvez alguém me diga: mas pastor, eu não sou profeta. E quem disse que você precisa ser? A palavra já é a profecia revelada. A palavra continua afirmando. Eu busco os históricos dos avivamentos e leio um bocado. Você vai ver, como já citei,
os avivamentos nos tempos de Josafá, de Josias, de Ezequias, do próprio Salomão, antes de tudo, nos dias de Davi, que Deus andava com ele, mesmo ele tendo errado, Deus o perdoou e voltou a andar com ele. Você vai ver avivamentos gloriosos acontecendo na história do Antigo Testamento, mas também você vai ver na história do Novo. Avivamentos contínuos, como Jerusalém, como Jope, como Antioquia, como Cesareia, como Éfeso, como Colossos. Vai passar os séculos, você vai ver avivamentos continuando acontecendo, como na velha Inglaterra, avivamentos nos tempos de Finney, David Brainerd, John Wesley, William Moody, e tantos outros avivamentos que marcaram o mundo, avivamentos de nosso século, sim, moveres maravilhosos, mas todos esses movimentos centralizados pelo Espírito Santo tiveram anos de quebrantamento, arrependimento, clamor e uma profunda convicção de que precisam da misericórdia e do perdão de Deus. Vou repetir, uma profunda convicção de que precisamos da misericórdia e do perdão de Deus. Talvez essa crise se iguale aos dias de Neemias, justamente porque ela teve coragem de colocar os nossos orgulhosos patamares de sucesso na lona. Essa pandemia, ela bateu na porta do orgulho cristão desse país, dos grandes líderes, dos grandes pastores, dos grandes bambambãs, daqueles que se acham, e os fez entender que não é assim que funciona o reino. Que o reino trabalha na base, por baixo, na humildade, no ser diferente dos padrões do mundo. Certo dia os discípulos chegaram a Jesus e disseram: Senhor, nós queremos cargos, nós queremos domínio, nós queremos aí os ministérios mais próximos. Parece que é o centrão que chegou lá em Jesus e disse: vamos fazer uma negociatinha. Entretanto Jesus disse assim: olha, no meu reino funciona diferente. No mundo dos homens vocês têm esse negócio de domínio, de o maior domina sobre o menor. E Jesus disse: mas no meu reino não. Meu reino é diferente. Com vocês não tem que ser assim. Com a igreja tem que ser diferente. Como que tem que ser uma hegemonia de amor e cuidado um para com o outro de maneira igualitária? Difícil isso, né? Então é uma razão para a gente se arrepender. É uma razão para a gente colocar o rosto no pó e pedir a Deus misericórdia da nossa nação. O que leva-me o Espírito Santo a refletir sobre esse texto, na verdade ele, em poucas coisas aqui, ele me deu 12 lições. Então eu vou ficar só nesse pano de fundo para deixar a lição para frente, porque senão eu vou até às 10 horas, como me convidou um irmão a fazê-lo. Perceba que o que me leva o Espírito Santo a tematizar essa passagem é que em tempo de crise a gente foi chamado para provocar mudança. A gente foi chamado para despertar mudanças. Só que eu percebo que a mudança tem que começar primeiro em nós. Ela tem que provocar uma reflexão interna em nós, querida igreja. Como estamos tratando uns aos outros nesse tempo de crise. Então eu vou te fazer pelo menos 2 ou 3 perguntas e você analisa isso no seu coração. É nesse tempo de crise que, ao invés de usarmos o termômetro que mede a nossa temperatura do nosso corpo, talvez possamos usar esse termômetro aqui e medir a temperatura de nosso amor ao próximo. Aí a gente utiliza todos os meios de comunicação e fala do quanto a gente tem que amar. Mas eu lhe pergunto, durante esses quase 50 dias que estamos aí online, quantas vezes você pegou o seu telefone e ligou para um irmão da igreja que você há muito tempo não fala com ele, para saber como é que ele está? Quanto tempo faz que você não... Sei que você não pode visitar, mas que você não mandou um aço simplesmente para perguntar: fulana, eu não tenho muita amizade com você, mas eu queria saber como é que você está. E aí?
Tempo de crise, o Espírito Santo espera que a gente se posicione de uma maneira diferente. É o mínimo que a gente precisa viver ou entender, é que essa é a oportunidade que Ele está dando de ser quem a gente diz que é. O Neemias não tinha nada a ver, não foi ele que destruiu Jerusalém. Foram os bisavós, tataravós deles que pecaram. Mas ele disse: Senhor, eu pequei com a minha família. Ele está fazendo uma autoavaliação em si mesmo, sem procurar o culpado. Talvez este seja o momento que o Espírito Santo está filtrando a nossa alma e nos convidando para analisar que tipo de cristão a gente tem sido. Sabe, uma coisa é muito certa: conforme tem sido as nossas atitudes nesses dias, é a medição da nossa fé e relacionamento com Jesus. Se o nosso se importar com as pessoas se dá apenas pelas notícias que a gente vê na TV, então eu lamento muito em te dizer que nós estamos muito aquém daquilo que deveríamos estar em Cristo Jesus. O mínimo que a gente tem que estar fazendo como cristãos é saber como que está o irmão, não é? É levantar o telefone, Ed William, não é verdade? E ligar para alguém: como é que você está, irmão? Faz mais de 60 dias que eu não te vejo. O senhor está bem? Talvez isso não nos mate se fazermos, mas isso com certeza não nos matará, mas fará com que a nossa vida sirva um propósito de mudança e de transformação nesse tempo de crise. Talvez uma pessoa que você nem tem ideia, mas tudo que ela esperava é a ligação de alguém. E vou te falar uma real: os irmãos já estão até cansados de receber ligação dos pastores, ligação e mensagem dos pastores, porque tudo, a gente está até parecendo um telemarketing, ou um saque, sabe? Serviço de atendimento ao cliente da Boa Nova, ou um SAM, serviço de atendimento ao membro da Boas Novas. De tanto que a gente está ligando. Eu estou até cansado desse negócio de ligar, porque o gostoso é abraçar e te ver. Mas não seria bom se, ao invés de esperar que o líder faça isso, como um cristão, como um Neemias, eu posso entender o que o meu irmão pode estar precisando simplesmente de uma ligação? Às vezes a gente acha que se ligar para as pessoas elas vão nos pedir ajuda. Não, não vão. A maioria delas, tudo que elas querem é saber: ou alguém ligou para mim. Portanto, Neemias se apresenta diante de um cenário de crise e diz: é para isso que eu nasci, para ajudar a resolver problema e não criar um. É para isso que eu vim para cá, é para isso que eu fui formado, para dar uma oportunidade para quem quer mudança. E diz a Bíblia que o seu clamor e a sua oração a Deus o moveu de tal maneira que o seu semblante ficou afetado. E isso jamais poderia acontecer. E eu vou ficar apenas nessa expressão de Neemias. Ele tem que trabalhar. Ele estava até de quarentena, mas ele teve que trabalhar. Então agora ele chega diante do rei e vai servi-lo, e o rei percebe a expressão facial de Neemias, e tudo que ele não podia como copeiro é mostrar uma mudança facial, porque afinal de contas o rei confia nele como o cara que vai servir o vinho, a água, a comida. E ele tem uma expressão facial diferente. Se ele estiver muito alegre, o rei pode pensar: estão tramando alguma coisa para mim, ele é meu inimigo, ele está feliz. Se ele estiver triste, o rei vai pensar: estão tramando alguma coisa para mim, por isso ele está triste. Então ele tem que estar sempre no equilíbrio de tudo. Pensa numa tarefa difícil ser copeiro. Mas agora o rei percebe o seu semblante caído. Então a expressão que ele utiliza é: como eu poderia estar feliz? Como eu poderia estar bem? Como eu poderia sentar e me alimentar feliz? Como eu poderia dormir tranquilo? Como eu poderia deitar em minha cama e sonhar com os cordeirinhos?
Como eu posso comer o meu bife, sabendo que eu tenho milhares e milhares de irmãos que não têm uma cebola? Como eu posso descansar enquanto eu sei que alguém está fugindo da morte? Talvez eu poderia olhar para Neemias e dizer: esse não é um problema seu. Mas o Neemias ia dizer: mas é por isso que eu nasci, para ser diferente dos outros, para provocar mudança. Às vezes tudo que a gente precisa é se posicionar. A maioria das vezes tudo que Deus espera de mim e de você, sabe o que é, querido? É que a gente diga para Ele: Senhor, eu estou aqui, quero ser usado para alguma coisa. A maioria de nós, digo sem medo de errar, a maioria de nós, diante do convite para se alistar no exército, embora fomos alistados sem querer, nós nos escondemos atrás das nossas coisas. Se tem uma coisa que Neemias não fez, foi se esconder atrás da sua profissão. Ele poderia ter feito isso. Ele poderia ter dito: eu sou copeiro, minha função é servir ao rei, eu fui formado para isso. Eu não tenho nada a ver com a construção dos muros em Jerusalém, não tenho nada a ver com quem destruiu Jerusalém, eu sou copeiro. Aí eu faço uma segunda pergunta para você. Neemias era um copeiro do rei, mas antes de ser um copeiro do rei, ele era um filho de Deus. E como filho de Deus, tudo aquilo que pertencia a Deus mexia com ele. Então, diante de nós, você tem a sua profissão, você tem o seu negócio, você tem a sua vida particular. Mas antes de qualquer coisa, você entregou sua vida a Deus. Não pertence mais a você, nem a mim. Eu mesmo não pertenço mais a mim. Agora somos de Deus. Não foi isso que cantamos agora há pouco aqui? Agora somos de Deus, cara. Nos entregamos tudo a Deus. Então o mínimo que Ele espera é que a gente diga: Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui. Estou pronto para te servir no que for. Dependo de Ti em tudo. Quero te servir no que for. Mas eu escuto a palavra profética de Amós dizendo: tocar-se-á a buzina, quem se apresentará para a batalha? A trombeta tocará, quem é que se levantará para dizer ao Deus: eis-me aqui? No caos que estava Jerusalém e toda a fortaleza de Suzã amparada pelos luxos, Neemias estava vivendo numa boa, ganhando um bom salário, tendo uma vida digna de um homem rico. Mas ele absorve toda aquela situação e diz: não posso me conformar. É como se ele afirmasse diante de Deus: é crise, então eu vou me posicionar. E aqui Deus me dá outra mensagem. Mas eu quero que vocês venham cá, por favor. Mas eu quero te pedir essa noite, querido irmão, querida irmã que está aí me ouvindo, se posicione. É hora de a gente sair da caverna. Eu não estou dizendo para você ir para as ruas, eu não estou dizendo para você desobedecer decretos. Eu estou dizendo, no sentido espiritual, sairmos da caverna e afirmar o quanto temos de Deus. Afirmar com as nossas palavras, afirmar com os nossos gestos, afirmar com as nossas escolhas, afirmar com o nosso jeito de andar. Afirmar, sim. Esse é o tempo de a gente se posicionar. Mergulhar nos oceanos do Espírito e permitir que as águas dele nos conduzam a uma novidade de vida tão intensa que as pessoas simplesmente olhar para nós, elas se sintam confrontadas por aquilo que a gente vive. Esse é o tempo. Errar, erramos. Fracassar, fracassamos. Cometemos pecado, cometemos. Às vezes pisamos na bola, pisamos. Mas diante dele nós podemos nos humilhar e dizer: perdoe-nos, Senhor. A minha pergunta final é: o que Deus está querendo nos dizer com essas crises?
O que é que você tem entendido? O que é que a gente vai fazer a partir de então? O mínimo que Ele nos convida é para sairmos de nossas cascas espirituais, sair de nossos caramujos, de nossos cascos de proteção espiritual e nos posicionarmos como de fato igreja, a luz do mundo. Domingo eu li num livro de John Stott que diz que para um mundo cheio de medo é necessário se levantar uma igreja de coragem. Talvez esse é o tempo em que se levante Neemias. Gente que tenha coragem de ir diante do rei, do único rei, e se humilhar pela nação inteira. Se as autoridades políticas não sabem fazer isso, nós sabemos. Se as autoridades governamentais não sabem fazer isso, nós sabemos. Se os nossos pais, amigos, irmãos não sabem fazer isso, nós sabemos. Não estou aqui dizendo que temos que passar o resto de nossos meses clamando em jejum. Estou dizendo que tem que haver em nós um espírito de quebrantamento que se disponha diante de Deus a fazer alguma coisa em prol desse reino, que se disponha a provocar mudança. E talvez o nosso ceticismo e com muito otimismo o nosso pessimismo possamos não acreditar que podemos provocar mudanças em uma cidade. Mas então, que tal provocar mudança ao menos em nossa família? Que tal provocar mudanças ao menos na nossa casa? Que tal provocarmos mudança ao menos em nossos filhos? E que tal provocarmos mudança em nossos vizinhos? Como disse o apóstolo Pedro, para que eles, falando mal de vós, retrocedam e glorifiquem a Deus por verem as vossas boas obras. O mesmo disse Jesus em Mateus 6, 22 a 27, onde ele diz de maneira clara: devemos iluminar o mundo de tal maneira para que o mundo veja as nossas boas obras e por meio delas glorifiquem a Deus. Neemias se posicionou. Eu quero convidar você, Igreja Batista Boas Novas, a se posicionar. Deus nos deu uma visão muito clara, se chama Conect. Ele estabeleceu a ideia de separarmos a cidade no sentido de criarmos poligonais para estar mais perto das ovelhas. 12 líderes, pastores, cuidando de vários líderes, cuidando de várias casas. É hora de você e eu nos posicionarmos. É hora de a gente se juntar e fazer da nossa casa o ponto de Deus. Fazer da nossa casa o lugar onde Deus se manifesta para as outras casas ao lado. Se posicione. Saia de cima do muro ou saia de trás dos escombros. Não se esconda atrás da sua profissão. Não finja que não é com você, porque é conosco. Deus está tratando conosco. A Bíblia diz nas palavras de Pedro que o juízo começa primeiro pela casa de Deus. Outro dia a gente fala sobre isso. Mas eu te convido hoje, em nome de Jesus, a reposicionar. Assumir esse compromisso de dizer: Senhor, usa eu. De alguma forma, me usa. De alguma forma, deixe-me iluminar. Vamos nos humilhar, querida igreja. Eu vos convido em nome de Jesus. Vamos deixar as nossas diferenças de lado. Vamos deixar as nossas rixas. Vamos deixar as nossas discussões familiares. Vamos deixar os nossos partidarismos, de esquerda, de direita, não importa. Vamos deixar de lado todas essas coisas e vamos nos comprometer com o Evangelho de Jesus. Vamos deixar de lado o pecado que de perto rodeia. Vamos deixar as brigas entre marido e mulher. Vamos deixar as críticas entre os filhos. Vamos deixar de dar lado para o diabo. Vamos deixar de entristecer o Espírito Santo.
Vamos deixar de ser impuros, vamos falar a verdade. Não mintamos uns aos outros, vamos deixar de fazer fofoca, vamos deixar de murmurar. Vamos deixar de falar mal das pessoas. Vamos deixar de criticar. E vamos orar mais, vamos jejuar mais. Vamos buscar mais, vamos clamar mais, vamos adorar mais. Vamos viver mais o Evangelho, vamos deixar o mundo com as suas coisas, mas vamos mostrar para eles que existe um reino com as suas coisas divinas. Eu te convido a essa mudança aqui dentro. Começar por nós, começar por mim. Vamos mudar, em nome de Jesus. Eu me dirijo a todos vocês, vamos mudar, em nome de Jesus. Começa hoje, provoca mudança hoje, sabe? Peça a Deus hoje, diga hoje, Senhor, não pode passar de hoje. Se não orava, volte a orar. Não jejuava, volte a jejuar. Não lia a Bíblia, volte a ler. Imprima a palavra de Deus no seu coração. Vamos nos posicionar. Ligue para o seu líder, ligue para o pastor da sua poligonal, liga para nós e diga: eu quero me posicionar, eu quero ser um soldado, eu não quero ver os escombros, mas eu quero ajudar a construir. Em nome de Jesus, queridos, em nome de Jesus, esse é o nosso tempo. Eu quero contar com você, não eu, falo pelo Senhor. Deus quer contar conosco, Ele espera que nós nos posicionemos. Doa quem doer, soframos o que tiver de sofrer, mas se tivermos de sofrer pelo Senhor, glória a Deus, que fomos achados dignos de sofrer por causa dEle. Nos ajude, ajude o reino a ser reino em sua própria vida. Eu quero orar com você, e o culto vai terminar com uma canção maravilhosa, e eu vou estar orando aqui, e quando eu parar de orar, eu vou continuar orando sem o microfone, mas o ministério vai estar adorando a Deus. Então, enquanto eles estiverem adorando, eu vou te pedir em nome de Jesus, continue orando, continue se posicionando, pedindo a Deus misericórdia. Se você achar que deve, dobre os seus joelhos, coloque a sua boca no chão e adore a Deus. Ore a Ele, clame a Ele, peça perdão pelos pecados de sua casa toda, de seus filhos. Faça como fez Jó, que sacrificava pelos filhos, porque ele não sabia que os filhos tinham feito. Façamos assim, todos nós. Eu lhes convido a isso em nome de Jesus, queridos. Eu lhes peço em nome de Jesus, como seu servo menor, como seu irmão menor, vamos viver como nunca o Evangelho de Jesus. Vamos ser igreja como nunca. Vamos nos tornar a igreja viva de fato, em nome de Jesus. Você pode orar comigo? Se você puder, ore comigo agora. Paizinho querido, eu me uno, eu acredito nisso. As centenas e talvez milhares de pessoas que estarão orando comigo agora, mesmo depois quando assistirem esse vídeo. Eu me uno a elas, Paizinho, eu me uno a todos estes, tendo esse espírito compungido pela Tua palavra, tendo o meu coração inconformado com as circunstâncias, tendo entendido na Tua palavra que, assim como Neemias, nós não estamos simplesmente vivendo uma crise, mas nós estamos tendo a oportunidade no meio da crise. Quero entender que o Senhor está nos dando o privilégio de nos posicionarmos tal qual Neemias se posicionou. E diante do seu posicionamento, o Senhor o usou de tal maneira que provocou uma mudança gigantesca, não só em Jerusalém, mas também na corte em Susã. Eu quero te pedir, Senhor, que existem muitas pessoas que estão orando comigo agora, que também entendem que precisa haver um tempo de arrependimento, de contrição, de pecados alheios, um tempo de confissão dos nossos próprios pecados, coisas que talvez não fazemos, que é o tempo de confessarmos as nossas culpas uns para com os outros, para sermos curados. Sim, Senhor, que é o tempo de procurarmos uns aos outros e confessar os nossos delitos mais escondidos, para sermos curados,
para que haja um tempo de cura, um tempo de libertação, um tempo de avivamento em nossa igreja, em nossas vidas, em nossa cidade. Espírito Santo, nos recebe quando a gente for a Ti. Nos recebe enquanto oramos agora, Senhor, e queremos sim, de fato e verdade, de dizer que nós não somos dignos do Seu amor, mas dependemos da Sua graça. Não somos dignos, Senhor, do perdão que foi emanado da cruz, mas nós o queremos porque Ele foi nos dado pela graça de Jesus. Senhor, liberta-nos do espírito de mentira, do espírito de fofoca, do espírito maligno de murmuração, que nos impede as bênçãos de vir às nossas casas pelo fato de murmurar. Senhor, nos livra dessas setas do maligno, da frieza espiritual, e não permita que esse tempo de igreja fechada, o diabo consiga esfriar o coração dos irmãos, mas ao contrário, Senhor, acende uma chama no coração de cada membro, de cada pessoa, de cada cristão, de cada filho teu nesta cidade, Senhor, para que eles iluminem, para que esta cidade possa saber que há uma igreja que se posiciona, que há um corpo que diz: eis-me aqui, que é uma família que aceita o seu sacerdócio, que é uma igreja, que é um povo que hasteia a bandeira e diz sim, que o Senhor há de voltar, que o Senhor há de vir buscar o teu povo, e nós não iremos nos calar, mas iremos viver o teu evangelho até o fim. Eu lhe peço isso agora, Senhor, nos perdoe pelas nossas mazelas, negligências, fracassos, pelas nossas angústias, por não nos importarmos uns com os outros. Nos perdoe por rejeitarmos o teu plano, perdoe-nos por não aceitar o teu projeto, a sua estratégia, e nos torna a estratégia viva. Eu quero ser a estratégia tua para Dourados, que essa igreja seja a estratégia tua para Dourados. Somos 100% vidas, Pai, e não abrimos mão disso. Eu quero te servir cada vez mais. Eu lhe peço isso agora, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Continue orando, Deus abençoando a sua casa, Deus abençoando a sua família, Deus abençoando o seu negócio, Deus abençoando a sua empresa, Deus abençoando você. Adore a Ele, clame a Ele, continue em nome de Jesus.